Acho assim, eu não sou muito bom ainda mais quando estou na frente da câmera, a gente trava toda, então não acredito que eu vou adiantar muito, entendeu? Eu acho que assim, se eu conseguir responder as 9, você pode se Então tá ótimo. levantar mais do Aí, céu. Mário, se quiser me falar que no Já final fiz você uma me vantagem. as perguntas que foram Né? feitas, a gente vai passar para ele depois. Pode.
primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo, agradecer a todos aqui presentes, né? Vamos estar dando início assim à nossa entrevista ao prefeito César Ricardo e ao Tércio Barros, né, vice. Obrigado por terem aceito o convite para ser entrevistado como candidatos a prefeito e vice de Carangola. Essa entrevista tem como único objetivo conhecer e informar os nossos associados as propostas dos candidatos relativos ao servidor público municipal. Essa entrevista terá duração máxima de 60 minutos e mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos. Informamos que a entrevista está sendo gravada com autorização dos candidatos. Primeira pergunta. Todos os anos eleitorais prometem a implementação de um plano de cargos e salários para os servidores em geral, assim como foi feito para os professores em 2021, que adequem suas funções e seus vencimentos, que há anos estão estagnados. Porém, nada é feito. Quais suas propostas sobre essa questão e como pretende efetivar esse projeto? Essa questão salarial, gente, primeiro quero cumprimentar todos que estão presentes aqui, na pessoa do Maurício, né? Tem aqui representantes do SEMASA também, então quero agradecer a questão do espaço aqui cedido, né, para a associação, mas eu quero começar respondendo o seguinte. Você disse que todos os anos tem promessas, né? E que nessas promessas não são implementadas. Eu acho assim, a questão do servidor público, ela é uma questão delicada, né? O prefeito, geralmente prefeito, vereador, os cargos eletivos se preocupam muito com a exposição. Por quê? Porque você tem uma análise crítica muito acentuada quando você trata do servidor. Porque o servidor conhece muita casa, conhece muita cidade, conhece toda essa história. Ele entra prefeito e sai prefeito, entra Câmara de Vereadores e sai Câmara de Vereadores. Os servidores ficam. Então, o servidor efetivo fica. E nesse caso, o servidor efetivo nem sempre usa a força que ele tem para decidir uma eleição, mas uma vez mobilizado, pode alterar o resultado da eleição. Então, assim, quando você está falando para o servidor efetivo, num programa, numa entrevista transmitida ao vivo, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque você fala das questões que envolvem a disponibilidade, a possibilidade e a necessidade. Você tem, de um lado, a necessidade do servidor de ser valorizado e tem, do outro lado, as possibilidades de você atender o servidor dentro das limitações feitas, impostas ao município. E nesse contexto, quando você fala da necessidade e da possibilidade, a gente também alerta que o servidor, né, o político quase sempre ele é culpado de tudo que acontece, porque o eleitor, de um modo geral, elege o prefeito, não é para arranjar desculpa, ele elege o prefeito para encontrar solução. Mas eu costumo dizer que o eleitor, de modo geral, ele tem muita culpa também, né? Ele tem culpa também, ainda mais o servidor efetivo, que ele tem consciência que ele é dono da casa, já que a casa está depositada na mão dele. Então, que ele poderia fazer essa diferença e talvez em algum momento ele deixe de fazer, ele deixe de se impor. Ele fica submisso ou subordinado a uma realidade que talvez ele não precisasse de ficar. Aí você pergunta, a valorização do servidor, ela tem que partir do servidor. O servidor tem que ter consciência da força que ele tem e da participação que ele pode ter no governo, que ele pode ter no mandato e pode ter nas eleições. Você não consegue elaborar um plano de cargos e você efetivo não consegue trabalhar um projeto de melhoria salarial se você não envolver o pessoal, os efetivos, que são aqueles principais interessados e que deveriam estar à frente de um processo dessa natureza. Então você fala das promessas. Para quem me conhece, nunca fui de fazer promessa e não gosto de fazer promessa. O negócio de fazer compromisso, né? As pessoas que já me conhecem aqui em Carangola, eu já participei de algumas eleições aqui, fui prefeito da cidade, então eu estou falando para um grupo de pessoas que me conhecem, que participaram comigo. Então eu não vim aqui anteriormente fazer nenhuma promessa e não estou aqui fazendo promessa. Eu estou querendo dizer o seguinte, os efetivos, se eles
se comportarem com essa responsabilidade de querer fazer com que o mandato seja bom para o povo de Carangola e seja bom para eles, estou falando para o servidor efetivo da prefeitura, estou falando para o da educação, estou falando para o pessoal do SEMASA, eles podem contribuir para elaborar essas leis. E eu vou te falar como é que eles podem contribuir. Preste atenção, se você tem um grupo de pessoas efetivos, hoje menos de 500, um número super reduzido. Você não pode falar que o servidor está valorizado se você tem 2/3 da administração contratado ou recebendo cargo comissionado ou gratificação de função. Então você não está valorizando o servidor, você está humilhando o servidor, porque ele tem que ficar condicionado ou subordinado a um benefício para ele que vai apoiar a administração para poder ele ter um benefício qualquer. E o restante que não teve essa gratificação, que não teve essa nomeação, como é que fica? Entendeu? Então, assim, o servidor, se ele quer um plano de cargos que resolva, tem que participar da administração querendo impor essa vontade, querendo mostrar que ele pode ser útil. Eu vou ser mais prático, né? Eu gosto de falar para fora para que as pessoas entendam, mesmo que não agradem. Se você tem um servidor efetivo, ele abraça num determinado setor, aí você tem lá, no mandato anterior, ou dentro do mandato, 10 pessoas trabalhando. E você sabe que o servidor efetivo tem conhecimento de causa para resolver o problema. Porque o prefeito tem muito menos conhecimento do que o próprio servidor que está lá dentro. Se ele tem 10 pessoas e você tem uma folha dentro de um determinado limite, e você pode trabalhar com 5 ou 6 efetivos, o efetivo tem toda a condição de sentar com o prefeito e falar assim, nós estamos fazendo a diferença e nós podemos resolver o problema com 5 ou com 6. Então nós queremos ser valorizados. Aí o servidor está trabalhando para ele e para fazer funcionar. Aí fala, não, mas o prefeito gosta de contratar muito ou nomear, porque ele fica tendo, igual tem hoje. Você tem 400 e poucos efetivos e tem 800 contratados. Amanhã nós vamos ter uma passeata na cidade. Vão sair com os deputados deles e tudo. Então ele basta usar o telefone, com 10 minutos, colocar num grupo de contratados. Ele tem 1.000 pessoas na rua, ele tem 800 pessoas para defender o emprego deles. Mas onde fica o efetivo? Onde fica o efetivo nisso? Ele vai ficar subordinado a isso? Essa vai ser a condição dele? De as pessoas poderem usar a máquina administrativa, usar os cargos da prefeitura para poder ganhar a eleição, para decidir a eleição? Porque eu não consigo colocar 100 não. Hein? Eu sou chamar 100, eu tenho muitos amigos dentro da prefeitura e mais da metade dos nomeados hoje foi eu que fiz no meu último concurso. E só quem fez concurso aqui ultimamente fomos nós. Então, se eu tenho um número de nomeados muito maior, então era para eu virar para esses nomeados, né, que estão efetivos e valorizados, porque nós nomeamos eles, e eles fazem parte da casa, e são importantes, e abastecem o Instituto de Previdência com o dinheiro deles. Então, se essas pessoas estão lá valorizadas, era para eu poder chegar aqui e falar assim, eu preciso de 100 servidores comigo amanhã, para poder fazer uma campanha decente, para colocar meu nome à disposição, já que eu valorizei o efetivo. Eu consigo? Eu não consigo. Porque, e não vou dizer que ele está errado, porque ele não tem que se colocar à minha disposição para poder eu ganhar a eleição, não. Mas eu estou dizendo que eu não consigo. Mas os 800 do outro vai para a rua amanhã. Vai na rua amanhã que você vai ver os 800 contratados ou nomeados, ou com função gratificada, defendendo o emprego deles. E também não estão errados, que está errado é o efetivo. O efetivo está errado. Porque se ele não se valoriza, então ele está dizendo que o outro vale mais que ele. Porque o outro está lá, nomeado, contratado, função gratificada, se beneficiando e defendendo o próprio emprego. Porque valorizar servidor é você fazer com que a casa tenha força com o servidor. Que o servidor possa sentir que ele é o dono da casa. Então não era para ter 800. Você imagina, sem as minhas nomeações, nós teríamos 200 e poucos efetivos na prefeitura. Com 1.400 funcionários, você tem 200 efetivos. Você teria 200 efetivos se não fossem os nossos? Porque nos últimos 8 anos ninguém fez concurso, ninguém preocupou de nomear, de fortalecer o Instituto de Previdência, né? Ninguém nomeou, ninguém se preocupou. Hoje está vendo aí aumentar a alíquota que cobra do servidor, porque não tem fundo na Previdência. Então você deixa de fazer, você prejudica a associação e prejudica a instituição. Eu deixei com mais de 5 milhões de reais em caixa, sendo que eu peguei saldo negativo. Então, eu valorizei o servidor.
Porque eu fiz concurso, eu nomeei e deixei o fundo lá. Se continuasse aumentando o fundo, talvez não precisasse aumentar a idade do servidor para aposentar e talvez não precisasse de aumentar a alíquota. Porque fizeram o cálculo atuarial, viram que não falidos, porque não tem efetivos na folha, né? Isso é uma coisa, puxa a outra, isso é consequência. E estão falando que ano que vem vai ter mais cálculo atuarial. Provavelmente vai dar negativo de novo e tem que aumentar a alíquota outra vez e tem que aumentar a idade de novo. Por quê? A conta é muito simples. Se você não tem servidor contribuindo para a instituição, você está falindo a instituição. Então, o servidor, ele é o dono da casa. O servidor é que precisa comandar a prefeitura. Nós precisamos dele. Fala, César, mas você também usa contratados e nomeados. Por isso eu não fujo das perguntas. Porque eu peguei com 1.000 e tantos funcionários, acho que 1.200 e poucos funcionários, e estava com menos de 1.000. Então, com 200, 250 funcionários menos, porque eu não tenho ninguém para trazer, eu não tenho irmão para trazer, eu não tenho... Minha esposa, na casa da minha mulher, são 5 pessoas, são 5 irmãos. Pergunta se algum deles já trabalharam comigo. Na minha casa, nós somos 8 irmãos. Lá nós temos engenheiro, temos médico, temos tudo dentro de casa. Pergunta qual deles assumiu uma secretaria algum dia. Eu não tenho ninguém para proteger. Eu trabalho com o povo de Carangola e trabalhei com o povo de Carangola. Então as pessoas têm que parar de mentir e falar que estão criando uma situação de valorização do servidor. Valorizar o servidor foi o que eu fiz. Foi fazer concurso, nomear as pessoas e trazer as pessoas para trabalhar comigo. Isso foi. Os últimos 8 anos, não há de se falar em valorizar servidor. Porque não valorizaram no mandato que me sucedeu, não valorizaram nesse. E estão dizendo que vão fazer concurso esse ano e vão fazer ano que vem. Quer dizer, não era prioridade até hoje. E agora virou prioridade para fazer 2. Ainda vão fazer um cálculo atuarial. Ano que vem de novo, sendo que já fizeram um, já sacrificaram o servidor. E eu acho muito sério também você fazer um concurso para enrolar. Olha a quantidade de gente que eu nomeei. Estão fazendo um concurso agora com 800 contratados, abrindo 100 vagas. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Aí eu falo que a culpa não é do prefeito, não. Aí eu falo que a culpa é do servidor. Ele vai me desculpar, porque às vezes ele pode falar, não tem força para isso. Tem sim, senhor. Porque o servidor da prefeitura, mesmo esses 500 que estão aí, 400 e poucos, se eles quiserem mudar a história disso, é só manifestar e mostrar o que está acontecendo com o servidor. Eu te garanto que faz a diferença. Esses 400 e tantos efetivos têm mais força aqui na cidade do que os 800 contratados que tem na prefeitura. Isso eu garanto para vocês. Em seu plano de governo, há propostas referentes à valorização dos servidores efetivos? A valorização do servidor foi o que eu falei agora. Eu falei o tempo todo da valorização. Eu quero o servidor comigo, porque eu quero deixar o servidor comandando a prefeitura. Eu quero esse servidor efetivo, que vocês sabem, melhor do que eu. Estou falando com o servidor dono da casa. Gente, conversa com alguém da tributação que é efetivo, para você ver como ele domina. Conversa com alguém da educação, como ele domina o setor de educação. Conversa com o efetivo lá, como ele domina o setor de saúde. Ele domina o setor que ele trabalha. Então ele pode pedir valorização em dinheiro, valorização no cargo dele, um plano de cargo muito que vai beneficiá-lo muito melhor, se ele for o dono da casa e puder contar com ele para administrar. Agora, ele não pode ser equiparado a um funcionário contratado. Você não pode pegar um funcionário efetivo. Gente, eu entrei no serviço público concursado. Eu trabalhei uma vida inteira no serviço público. Aí você vem perguntar para mim sobre valorização do servidor. Eu sei o que passa o servidor. Eu prefiro 1000 vezes ter o funcionário. Tanto é que eu acredito que mais da metade do efetivo vota comigo. Porque o efetivo não é bobo, não. Você acha que o efetivo gosta de ser substituído por uma pessoa contratada que nunca viu o serviço público e chega lá e vira chefe dele no dia seguinte? Ele tem todas as condições de criar plano de carga e salário, de criar junto com o prefeito leis que beneficiem ele com um número menor do que tem hoje na prefeitura, porque não sei se vocês sabem, mesmo o cargo é de salário mínimo, custa para a prefeitura em média R$3.000. 3 mil, com licenças, com férias, com tudo, custa 3 mil. Aí você coloca aqui, vamos supor que você esteja trabalhando com 400 menos, com 1.000 funcionários, dentro de um quadro efetivo, sustentável. 400 funcionários dá 1.200.000 por mês, numa folha de 3 milhões. Então é isso que eu estou convocando o efetivo. Me ajuda a fazer um projeto que pode ajudá-lo. Senta comigo numa mesa, entendeu? Não é para ser amigo do prefeito, defender o prefeito, igual eu vi
na última audiência, na entrevista, que falou que o prefeito tem uma situação, tem uma relação muito amistosa, que ele não tem problema com... Uai, do jeito que ele está fazendo, se ele não tiver problema nenhum, então ele é um mágico. Se o servidor efetivo estiver satisfeito com ele, a ponto de ter uma relação muito amistosa, ainda defender o governo, com 800 contratados na folha, então ele é mágico. Porque o servidor é que está pagando essa conta, o efetivo está pagando essa conta. Agora, vocês vão dizer para mim que se a gente tiver um número de servidor efetivo, consciente, que resolve carregar a prefeitura nas costas, como é a função do servidor efetivo, que a gente não consegue fazer um plano de cargo e salário que pode remunerar devidamente o servidor? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu no meu primeiro mandato. Eu comecei muito novo na política. Eu tinha 28 anos, se eu não me engano, ou 27 anos, quando fui prefeito. E eu usava esse discurso que eu estou usando com você aqui hoje. Aí eu tenho certeza que as pessoas não acreditavam. Aí você sabe o que aconteceu com a prefeitura depois que eu entrei? Eu dobrei o salário do servidor. Eu não dei 20%, 10%, não. Eu chamei os servidores, nós montamos um plano, falei, se vocês sustentarem isso comigo, eu estou mostrando para vocês que eu tenho dinheiro para pagar. Me ajuda a fazer o que eu quero fazer e eu transformo isso em salário. E aí, quando eu estava saindo, não tinha reeleição. E eu falei com eles, olha, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão voltar a ganhar salário mínimo. Vai lá para você ver se vocês não ganham salário mínimo hoje. Ganha salário mínimo de novo. Porque quando a prefeitura aperta, desconta no servidor. Então, isso que eu não quero. Eu falei, não estou fazendo promessa para vocês. Eu estou convocando vocês para fazer a diferença e para fazer as leis com o dinheiro que vocês têm, para se beneficiarem. Eu não quero 1.400 pessoas na prefeitura e não quero 800 contratados. Eu quero efetivos que me ajudem a administrar bem e que sejam valorizados. E amanhã não quero que aponte o dedo para mim e dizer que eu não valorizei efetivo, porque eu estou convocando vocês para fazer isso. Sabemos que atualmente a situação do IPESC é delicada. Em seu plano de governo, existem projetos com o intuito de resguardar o Instituto? Eu deixei o Instituto de Previdência com mais de 5 milhões em caixa, um instituto que era deficitário. E quando eu fiz o concurso, o Instituto foi crescendo e foi melhorando. E eu falei com eles, com esse mesmo desenho que nós estamos formatando, nós vamos ter um Instituto daqui a alguns anos com milhões em caixa. Porque nós conseguimos fazer a transformação em 4 anos. Eu falei, o Instituto passa a ser viável, porque daqui a alguns anos teremos aí 30, 40, 50 milhões em caixa. Não precisaríamos hoje estar sacrificando o servidor com 14%. Não precisaríamos. Porque o Instituto com fundo de reserva, ele consegue se aguentar pelo menos durante um bom tempo. Você não tem que sacrificar as pessoas tanto igual está sacrificando. Mas é impossível você abastecer um Instituto de Previdência com 400 e poucos efetivos, sendo que você teria em potencial 1.000 e tantas pessoas que poderiam estar contribuindo para o Instituto. Então, eu estou dizendo para vocês, a realidade daquele momento é a realidade que pode ser hoje, porque senão você pode falar, o César não está falando da proposta. Eu tenho muito medo de promessa, muito medo de promessa, mas eu estou falando do que é possível fazer. Do que se vocês quiserem fazer, eu estou dizendo que é possível fazer. E se eu ganhar a eleição em janeiro, você pode, César, você falou que é possível fazer. Nós estamos aqui. Você pode ter certeza que nós vamos sentar ali e fazer um projeto para valorizar o efetivo. Pode ter certeza. Esse é um compromisso que eu estou fazendo com vocês. Atualmente, temos um edital de concurso público número 2 de 9 de agosto de 2024, que abrange 138 vagas em diversos cargos. Entretanto, sabemos que as vagas disponíveis são em quantidade muito superior, conforme dados fornecidos pelo IPESC, de acordo com o quadro de aposentados nos últimos anos. Diante disso, após a posse de todos os aprovados, será feito concurso para suprir esse déficit? Ô, gente, o déficit eu não preciso nem te falar. Se eu bati na tecla até agora, que nós estamos com 800 contratados, comissionados e função gratificada, e temos 400 e poucos efetivos, eu acho que eu já dei até a explicação. Né? Como é que você vai fazer um concurso para preenchimento de vaga, de 800 vagas, abrindo 100 e poucas vagas de concurso? Essa conta fecha? Isso é valorizar? Não é valorizar. Então a resposta está na pergunta. Você está dizendo que o concurso abre 130 e poucas vagas. E nós estamos dizendo que tem um número acentuado de nomeações, contratações e de funções gratificadas na prefeitura, que é muito superior ao número de vagas que está abrindo.
E me preocupa o fato de eles não terem feito até agora. Porque nada impede que eles não realizem esse concurso e nada impede que não realizem o próximo. Porque quem passou o mandato todos achando que não precisa de concursar, que não precisa de efetivo, quem garante para vocês que ele vai precisar de novo? Porque eles precisando de reeleição, se o funcionário efetivo não for importante para a administração, e depois quando não precisar mais? E ano que vem, que não tem que trabalhar mais? Você acha que agora, que tem essa pressão, tem essa cobrança, não realizar o concurso, aí ano que vem, sem pressão e sem cobrança, eles vão realizar? Eles vão abrir 500 vagas para o efetivo, sabendo que o contratado carrega a administração numa campanha eleitoral? Então a pergunta é essa, será que vai ter isso? Vai ter esse concurso? Fazendo novamente só o final da pergunta. Diante disso, após a posse de todos aprovados, será feito concurso para suprir esse déficit, caso você for eleito? Se eu for eleito, o que eu vou tentar fazer, junto com vocês, é aquilo que eu falei. Vamos sentar e vamos ver o que a gente pode fazer com os efetivos, o que eu posso fazer de valorização e quantas vagas eu posso abrir. Eu vou conversar com vocês. Eu estou dizendo que eu estou falando aqui, não estou falando para o servidor, estou falando para o povo de Carangola. Nós vamos sentar com vocês para fazer esse projeto juntos. Eu garanto para você que eu não vou fazer um concurso para 100 vagas. Isso eu te garanto. Muito se discute sobre o projeto Mãos Dadas do governo estadual. Qual a sua opinião sobre a municipalização das escolas estaduais diante da realidade de Carangola? Eu acho que o prefeito, quando vem numa entrevista, ele tem que falar para fora. Ele tem que falar aquilo que ele pensa de verdade. Porque as pessoas têm que olhar para mim e saber o que eu penso. Eu não vou ficar com nhenhenhé, que isso pode ser bom, aquilo foi ruim, que a escola tal melhorou. Eu não vou falar isso. É um desastre. O que nós fizemos com a UENG? Pegamos uma escola financiada com dinheiro do município, do povo local, transferimos ela para o Estado, porque o povo já é sacrificado. O Estado tem capacidade financeira para pagar isso. E se não tiver capacidade financeira, não é problema nosso. Ele mantém Unimontes, ele mantém universidades, UENG espalhadas pelo Estado todo, e não pode bancar a nossa também. E como eles estão fechando cursos em Carangola, me preocupa de amanhã ter essa UENG fechada. Porque se você for aceitando o Estado, cada dia que passa, só se esquivar de despesa no município, olha a quantidade de órgãos que nós já perdemos em Carangola. Peça alguém para fazer a lista para você ver. É assustador. Então, nada indica que essa faculdade, essa universidade, vai continuar existindo se continuar só enfraquecendo como está enfraquecendo. Então, a municipalização ela é um desastre. Por que você acha que o governo deu 6 milhões de reais para o município? Para dar um presente? Eles dão um presente para a gente, dão 6 milhões? Muito bacana isso, né? Você está transferindo uma despesa do Estado para você pagar o resto da vida. Nunca mais você vai sair dessa despesa. E aí o governo te dá 6 milhões. Aí eu ouvi naquela entrevista passada, né? Que eu tive cuidado de assistir, que eles falaram, mas o Estado está passando dificuldade financeira, então está transferindo essas coisas para o município. Mas isso não é problema meu, não. Isso não é problema nosso, não. Nós temos que nos virar com os recursos que nós temos para o município ser sustentável. E o Estado tem que se virar com as contas dele para fazer funcionar. Não pode transferir as contas do Estado para a gente pagar, porque o Estado está com dificuldade financeira. Isso é uma leitura totalmente errada do quadro. E eu ouvi falar também que o município está indo bem, que o momento político é muito bom, está gerando emprego. Eu visitei o comércio com o Tecão essa semana. Eu estou vendo pessoas falar, gente que tem loja aqui, Divino Espera Feliz, que a compra aqui de Carangola para as lojas deles, as compras são muito inferiores às compras de lá. Que eles têm que demitir, não conseguem manter a empresa aqui, sendo que a empresa de lá está aumentando as compras. E o pessoal falar que nós estamos num momento político bom, um momento desastroso desse, que as empresas estão falando em fechar porque não estão se aguentando, aí nós vamos falar que o momento político é bom e que está gerando emprego no município, podemos enganar ninguém, o momento é muito ruim. Então nós não podemos ficar iludindo todo dia a população com esse ou aquele engodo. Aí cada vez que tem uma crise no município, você vai lá e faz mais uma pracinha, pinta mais um meio-fio. Eu não sou contra você manter a cidade bem cuidada, não. Eu acho que a cidade tem que ser bem cuidada, a folha de pagamento tem que ser em dia. Tudo isso é meio, isso não é fim. Finalidade é você fazer projeto sustentável, que o município tenha sustentação financeira, que o Instituto de Previdência esteja solidificado. Isso é pensar no futuro. Agora, você fazer uma municipalização desastrosa e falar que ela foi um sucesso, como é que você pode falar que isso é um sucesso? Isso é um desastre.
E outra coisa também que eu vi na entrevista, que eu estou falando com vocês porque eu, como assisti ela antes de vir para cá, e algumas coisas me chamaram a atenção. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: eles falaram que estão angustiados porque não conseguiram terminar 2 creches. 2 creches que ficaram iniciadas com dinheiro na conta, programa do governo federal, 2 mandatos não conseguiram fazer as 2 creches. E eles estão angustiados, né? Quem falou isso foi até o vice-prefeito. Ele que não tem nenhum menino para pôr na creche, está angustiado. Você imagina uma mãe que está esperando vaga na creche esses anos todos. Então a gente tem que falar com seriedade. É o seguinte, não tem que julgar a culpa em ninguém, você tem que falar daquilo que você tem capacidade de fazer, mas tem que fazer força de fazer. Você tem que querer fazer. E obras como essas são essenciais, não é para você ficar angustiado, não, é para você ir lá e resolver o problema. Voltando ao assunto, vou tornar a falar. A municipalização, para mim, é um desastre. A SPEC atua sempre em busca de melhorias e benefícios para toda a classe. Nosso objetivo era agir como conciliador entre o servidor e a prefeitura. Nesse sentido, gostaria de saber qual tipo de relacionamento o senhor pretende ter com a associação caso seja eleito. Uma pergunta que o senhor já até respondeu. Fica à vontade de querer fazer mais algum comentário. Não, a associação, eu achei até que eles usaram a expressão certa, que ela é mediadora, né? Ela fica entre a administração e o servidor. E tomara que ela seja cada vez mais fortalecida. Agora, eu acho assim, se a gente conseguir ter um número de associados muito maior, se você conseguir ter um número de efetivos muito maior, e ela ocupar o espaço que ela precisa na prefeitura, a importância que ela tem, porque quando eu falo que o servidor é o dono da casa, eu não estou mentindo. O servidor é o dono da casa. O servidor efetivo, como ele conhece tudo e domina todos os assuntos, se ele quiser fazer um mandato diferenciado, ele faz. E se o servidor efetivo e a associação representando ele conseguir enxugar um pouco a máquina, ter menos contratados e fazer o serviço sem depender tanto de contratados, a associação pode dar ao servidor salários nunca vistos em Carangola. Porque quando eu falei com você que 400 contratados que excedem dá 1.200.000, você imagina isso na folha. Você entendeu? Então todo servidor sabe fazer conta. Então, quando você pergunta qual a nossa preocupação ou qual vai ser o nosso relacionamento com a instituição, o melhor possível. Não para vocês ficarem submissos, é para vocês ajudarem a gente a fazer com que o servidor seja o beneficiário final desse projeto. Só que a associação, em tempos anteriores também, a gente tem muita dificuldade em relação aos prefeitos. Porque o que acontece? A gente faz ofício, a gente manda, a gente pede para responder o ofício, não responde. Quando responde, marca uma reunião, desmarca, não comparece. Então isso está trazendo muito desgaste para a associação. Então por isso que a gente tem batido muito nessa tecla em parceria do prefeito com a associação. Olha, eu estou falando para vocês aqui e repetidas vezes que nós estamos falando do mesmo assunto, né? Está falando só de fortalecimento do servidor, ASPENG, Instituto de Previdência, que é a mesma coisa, né? E estou dizendo para vocês, olha, nós temos um compromisso de fazer o melhor trabalho em Carangola. Esse melhor trabalho em Carangola passa pela mão da instituição, da associação e passa pela mão do servidor. Eu quero estar com vocês, abraçando essa causa. E vou dizer para você, se vocês nos ajudarem a fazer um mandato diferenciado, vocês vão ter um prefeito que vai ser praticamente um integrante dessa casa. Se vocês abraçarem a causa comigo, eu estou dizendo para vocês, eu tenho mais de 40 anos de vida pública. Podem passar onde eu passei, ver os compromissos que eu fiz, se eu não assumir e cumprir os meus compromissos. Então, eu nunca fui muito elegante, mas eu fui sempre de cumprir aquilo que eu trato. Eu estou fazendo esse compromisso com vocês. Muito bem. No município, existem muitos servidores efetivos extremamente capacitados, como você mesmo já falou aí. Porém, na maioria dos governos, esses não são aproveitados para exercer os cargos de confiança. Em seu plano de governo, está previsto algum incentivo para aproveitamento do servidor efetivo e cargos comissionados? Nesse contexto que nós falamos até agora, de trabalhar muito com o servidor efetivo, passa exatamente pela resposta dessa pergunta sua. Porque suponhamos que eu consiga ter 600, 800, 900 servidores efetivos na casa. Nós estamos resolvendo um monte desses problemas que nós estamos falando. Nós estamos fortalecendo a instituição, nós estamos fortalecendo o Instituto e eu vou ter cada dia que passa mais funcionários habilitados dentro do setor para exercer os cargos. E eu estou dizendo, eu não faço compromisso
para quem me conhece lá de trás, eu não faço campanha dividindo cargos, distribuindo cargos. Então, eu vou ocupar os cargos com as pessoas de bem que queiram administrar conosco. Espero que esses sejam efetivos. Em seu programa de governo, quais são as principais metas para a área da saúde? A área de saúde, todo candidato que se preza tem que falar que ela é prioridade. Né? O candidato não pode chegar aqui e falar que a saúde não é prioridade. Mas a saúde foi o carro-chefe do meu mandato anterior, foi a maior preocupação. Né? Nós construímos 7 prédios da saúde. Foi no nosso tempo que instalou o SAMU, foi no nosso tempo que instalou o pronto-socorro regional, foi no nosso tempo que instalou a UTI neonatal. Então, foi no nosso tempo que fizemos 4 mil exames de vista, foi no nosso tempo que fizemos 2 mil óculos. Tudo nosso era contratado em quantidade. Então, eu digo que o maior investimento nosso no mandato passado foi em saúde. E o meu maior investimento nesse mandato vai ser em saúde. Se eu não puder fazer muitas obras, uma coisa eu garanto para você, eu quero dar conta da saúde. Eu quero que pelo menos a saúde não seja um problema. Aí eu escuto as pessoas falarem, estabelecer alguns conceitos que são muito errados. Um deles, o pronto-socorro está sobrecarregado, não é problema da prefeitura. Todos os problemas de saúde do município são responsabilidade nossa, do prefeito, de vereador, de todo mundo. Você tem que participar, porque eu deixei lá um número grande de médicos e hoje eu vejo que tem um número reduzido e sobrecarrega o setor, porque se você tiver 6 médicos, por exemplo, e você chega no pronto-socorro, ocupa um. Chega um outro paciente, ocupa o segundo. Quando você chega no 6º, o primeiro já está disponível. Mas se você pega um médico recém-formado e tem 1 ou 2, o 3º paciente já vai para a maca. O 4º vai para a maca. O 5º vai para a maca. E o que vai acontecer? Nós vamos ter 4, 5, 6 horas de espera dentro do pronto-socorro sem atendimento. E eu estou falando, vocês podem ir lá amanhã, não precisa marcar comigo, agendar não. Vai lá e tenta um atendimento. Se fizer um atendimento com menos de 4 horas, não vão conseguir. Você não pode falar que esse problema não é nosso. Aí eu ouvi também na entrevista que eles falaram que vão melhorar o pronto-socorro, mas depois acaba o mandato. Você tem que fazer isso durante o mandato. Nós precisamos ter um pronto-socorro. Aí você fala, mas a atenção básica não está dando conta. Eu sei, eu concordo com você. Quando a atenção básica funciona bem, ela desafoga um pouco o pronto-socorro. Agora, quando você tem um pronto-socorro numa cidade polo, uma cidade que tem um atendimento regional, não tem como você dizer que não vai atender o paciente que vem de outras cidades também. Então não é só atenção básica. Precisamos sim que o agente de saúde vá nas casas, que o técnico de saúde dê conta do trabalho dele nas visitas, porque hoje estão levando relatório para a pessoa assinar sem ter passado nem um dia na casa. Você pode ir na roça, que eu visitei muitas casas na roça, eles têm que assinar relatórios mensais como a pessoa esteve lá visitando. Esteve visitando, não levou um remédio, não fez um exame, não marcou nada para eles e esteve visitando. Essa é a realidade do município. Aí você não desafoga realmente o sistema de saúde. Nem aqui a policlínica você não desafoga, porque você não atendeu a pessoa lá, ele tem que vir cá, porque ele precisa de serviço de saúde. Mas você não pode marcar uma consulta, um exame para daqui a 3 meses, você não pode marcar uma cirurgia para daqui a 1 ano, porque você já morreu, você já sarou. Então, assim, não tem como você mandar uma pessoa fazer um exame que faz em Carangola em Juiz de Fora. Aí eu ouço falar, não, eles vão colocar uns carros novos agora para levar a pessoa em Juiz de Fora. Eu preciso de parar de levar gente para fora. Mas eu vou levar uma pessoa debilitada, que fraturou uma perna, que precisa de uns pinos, que a saúde, que o SUS não paga. Como é que era feito? Pergunta o Flavinho, foi vice meu ano passado. A prefeitura faturava lá e mandava a conta para a prefeitura pagar. Eu não mandava procurar o SUS em Belo Horizonte, não. Estou falando isso aqui, vocês podem chamar o Flavinho e perguntar como era. O pessoal da Casa de Caridade está lá também para responder. Então, eu não quero mandar você procurar um atendimento em Belo Horizonte, ficar o dia inteiro na estrada, para fazer uma coisa que eu posso contratar com o médico aqui e fazer aqui. Que a maioria dos atendimentos de saúde nós podemos fazer em Carangola. Esses exames que estão fazendo fora, Juiz de Fora e Belo Horizonte, tem gente cuidando de necessidades especiais, dessas crianças, que tem dificuldade de ficar até num espaço desse aqui, enfia dentro de um carro e manda tratar no sul de Minas. Isso é desumano. É difícil você colocar um menino desse dentro do carro. Agora, você imagina você mandar um menino no sul de Minas para ter um atendimento de um psicólogo, um atendimento de saúde de uma criança que já tem dificuldade, e às vezes mais de uma criança. E pasmem, eles dão menos de R$30 para a pessoa passar o dia, para comprar um lanche, para alguma coisa lá.
Então você tem que procurar esses atendimentos o mais próximo possível, de preferência dentro de Carangola. Se você olhar a nossa rede, os nossos laboratórios, se você olhar a classe médica de Carangola, nós temos mais de 90% de tudo que acontece, das nossas necessidades, podem ser resolvidos aqui. Aí você fala, mas é muito caro o particular, eu concordo. Se você contratar com uma endoscopia, se você contratar um exame mais caro, individualizado, porque você pediu um vereador e ele foi lá no gabinete e arrumou com a pastinha debaixo do braço, ele arrumou o exame para você votar nele, né? Que a maioria dos vereadores da prefeitura, não é segredo para ninguém, se elege com a pastinha debaixo do braço. Você vai lá, não consegue o exame, ele vai lá e consegue liberar para você. Nem todo mundo quer passar essa humilhação. Mas se você vai contratar um exame que ele custa R$1.000, se você contratar um pacote, ele vai para 200, 300, 400 reais. Por isso que eu acho que a necessidade é de você contratar volume de serviço, mas contratar volume de serviço aqui. Eu não posso mandar um paciente debilitado para Juiz de Fora. Eu não posso mandar uma criança especial para o sul de Minas. Eu tenho que arranjar o mais próximo possível e, de preferência, dentro de Carangola. Pega um catálogo e dá uma olhada na relação de médicos que nós temos em Carangola. Você vai assustar. Nós temos praticamente tudo. Por que esses carros não saem da estrada, então? Por que você não contrata com eles? Eu comprei esses óculos, fizemos esses exames de vista aqui em Carangola. Um óculos custa, um óculos desse mais barato, R$500. Mas eu contratei 2.000. Eu não contratei um. Agora, nesse mandato todo, não deve ter dado nem 20. Então, assim, você tem que mudar a maneira de fazer saúde. Você tem que comprar exame. Não sei se vocês sabem, as cidades vizinhas nossas compram mais, cidades pequenininhas, compram mais exame de saúde em alguns casos do que Carangola. Você sabia que pessoas da divisa aqui próxima da periferia de Carangola, ali na região de Ponte Alta, Serra da Batata, você sabia por que eles votam em fervedor? Eu fui lá perguntar para eles. Eles votam em fervedor para tratar da saúde em Carangola. Porque a prefeitura de Fervedouro contrata os médicos de Carangola, contrata os exames do Cisverde e manda fazer aqui com as guias lá de Fervedouro, porque o cara tem o título lá. A gente passa a vergonha de morar numa cidade que o cara tem que transferir para Faria Lemos, às vezes, para conseguir um tratamento de saúde que não consegue na secretaria. Aí você ouve o pessoal falar que a saúde está muito bem. Fazer pracinha não é cuidar da população. É meio. Você tem que cuidar bem da cidade. Mas a prioridade não é isso. Se você tem R$500 mil para você fazer praça, gasta R$500 mil com a saúde. Se sobrar alguma coisa, você manda fazer praça. Você tem algum funcionário, manda cuidar da rua, manda pintar meio-fio. Junta os funcionários que você tem, manda fazer esse tipo de serviço. Você não pode comprometer os recursos da prefeitura com um povo carente igual está aí, tratando eles do jeito que você está tratando, tem gente morrendo na míngua. Eu vi situações aqui que eu não posso nem falar, porque vai envolver médicos e vai envolver procedimento. Pessoas ficando deformadas, sendo amputado, porque não teve o atendimento do jeito que precisava. Aí você vê uma pessoa dessa, faltando uma parte do corpo, porque a prefeitura não pagou. Então você tem que ter consciência. Quando eu falo isso, eu gosto de julgar a culpa também no eleitor, porque o eleitor quer que o Ministério... vai no pronto-socorro. Você chega no pronto-socorro, não atendeu, chama a polícia. Aí você pede um exame. Aí você tem uma mãe morrendo em casa, precisando da cirurgia, que custa R$10 mil. Aí o que você faz? Você vai no juiz, entra com ação na justiça. Agora chega o dia 6, agora que tem uma eleição, e que você pode mudar isso, o que você faz? Vota no cara que te tratou mal 4 anos. E a culpa é do juiz. Ô, seu juiz, eu vim cá porque o cara não fez cirurgia para mim. O juiz, se você tinha na sua mão a decisão e você concordou em ser mal atendido, e você vai procurar o promotor e o juiz para resolver um problema que é seu. Então a gente tem que ter um pouquinho de vergonha, né, de autoestima, para saber o seguinte: se você pode fazer a diferença, faz a diferença. E se você não pode fazer a diferença, também não reclama. Você fala, morreu meu filho lá por falta de atendimento, mas eu também fui culpado, porque eu concordei com isso, com o que estava acontecendo. Por fim, deixamos esse pequeno espaço aberto para que o candidato possa expor alguma proposta específica para o funcionalismo público que não foi abrangida pelas perguntas anteriores. A verdade é o seguinte: se nós formos falar de servidor, de prefeitura, né, você fica uma semana aqui dentro, porque tudo gira em torno disso. Nós temos uma eleição há poucos dias.
Então, quer dizer, tudo está em pauta. Qualquer setor que nós tocarmos, educação, saúde, mobilidade, segurança, tudo está em pauta. O espaço não seria suficiente para fazer. Então, a gente tem que ser prático. Eu sei que muitas vezes essas entrevistas não resolvem muito, porque eu lembro de uma vez que teve uma entrevista no governo do Estado, para a eleição do governo do Estado, e o governador, na entrevista, tropeçou demais, ele não conseguia responder uma pergunta bem definida. E veio o outro candidato e deu um banho, deu uma aula de administração pública. E o cara que não sabia nada ganhou a eleição. Então eu sei que muitas vezes não adianta você ter razão, né? Eu, quando era molequinho, eu gostava muito de filme Bang Bang, que eu assisti, meu pai ficava assistindo os filmes. E o mocinho sempre vencia. Aí eu cresci, fiquei maduro, tem família, tem neto, tem tudo, e comecei a ver que o bandido está vencendo. E tem que conformar. Minha mulher fica indignada, fica revoltada, né? E fala, César, como é que as coisas podem dar errado para a gente se a gente entra sempre bem intencionado, defendendo o melhor, e a gente, por que a gente perde? Então, infelizmente, eu vejo que não adianta você ser bem intencionado muitas vezes. Mas eu sou obrigado a falar e pedir que eu estou numa casa onde, na casa do servidor, estou na associação que representa o servidor, que pode mudar a história da cidade. Então, mesmo achando que é difícil, mas eu tenho que apelar para que o servidor me ajude a fazer as mudanças que nós precisamos em Carangola. Estou apelando para vocês da direção, estou apelando para os servidores que estão me escutando, estou apelando para o pessoal do SEMASA que presta um bom serviço e precisa melhorar o serviço, muitas vezes não tem condições, nem equipamento, mas a gente tem que oferecer um serviço de qualidade. Eu estou pedindo a vocês, apelando para que vocês nos ajudem a fazer a mudança que Carangola precisa. Tá? Agradeço muito essa oportunidade, agradeço a associação, agradeço o espaço que foi cedido por nós, agradeço a paciência e peço desculpa ao meu vice-prefeito que eu não deixei falar nada. Quer falar? Pode falar uma coisa? Quer ligar o microfone? Eu estou aqui mais para agradecer a presença de todos, você que está em casa nos assistindo, você servidor. Estamos faltando poucos dias para as eleições e eu queria dizer que o futuro de vocês, de nós carangolenses, está na mão de vocês, de todos nós. Nós que estamos aqui, você já escutou as propostas de um, está escutando a do outro, o outro não veio, não sei porquê, mas a realidade tem que ser dita, a verdade tem que ser dita, sempre. Não pode enganar a população, falar que está tudo bem, não está tudo bem. Tá? Eu sou profissional liberal, trabalho na área da saúde, a gente tem um propósito de trabalhar seriamente, num governo sério, com pessoas honestas, e falar que não houve corrupção, houve corrupção. O próprio atual governo disse que houve corrupção. Então, nós estamos aqui com o propósito de fazer a diferença em Carangola. Nós estamos aqui com o propósito de realizar obras e, principalmente, cuidar, nossa proposta é de cuidado da população carangolense. A população está sofrendo, está com dificuldade, está necessitando das coisas dentro de casa, e isso é uma realidade hoje. Não está bom, não. As pracinhas estão boas, mas a periferia não está boa. Eu chego a me emocionar com isso. Infelizmente, essa é a realidade da nossa cidade hoje. Está bonito por fora, mas por dentro está podre. Mais uma vez, né, eu agradeço aos nossos internautas, todos que estão nos assistindo, e agradeço ao César e ao Tércio por ter, né, comparecido na reunião com a gente aqui. Agradeço ao CLA, né, a pessoa da Karina, que nos cedeu o espaço, e fica assim encerrada a nossa entrevista. Muito obrigado.